Olá, gente, boa noite. Estamos aqui encaminhando para a penúltima live do Cinema em Movimento. Só vou esperar a Maíra entrar aqui pelo Instagram, que ela vai estar na live, e a gente inicia. Entrou, deixa eu convidar ela. Acho que aceitar. Gente, calma aí. Acho que agora deu certo. Oiê, E aí, Maíra, boa noite. tô te vendo. Veio, eu vou dar início aqui, tá bem? Tá bom. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Anne Caroline, eu sou agente mobilizadora do Circuito Universitário, representante do estado do Tocantins. Hoje a gente está com a nossa penúltima live do Cinema em Movimento, com a nossa convidada especial, a Maíra. Eu convidei ela para estar participando, que é uma pessoa que eu admiro bastante. E que bom que ela aceitou. Agradeço, Maíra. Obrigada por ter aceitado esse convite. O Cinema em Movimento, ele é um projeto que ele é realizado pela MPC Filmes e ele é patrocinado pela Petrobras e Ministério de Cultura do Governo Federal. Ele tem como objetivo levar sessões de filmes gratuitas para espaços públicos seguidas de debate. Esse ano a gente está com a modalidade presencial e online. A gente fez o presencial também com a Maíra na escola dela, que foi lindo também. E hoje a gente está com ela aqui no online. Para mais informações, sigam nossas redes sociais. Lembrando que o projeto ele acontece nos 26 estados, mais o Distrito Federal, simultaneamente. Quem não puder assistir a live hoje, tiver com vontade de assistir depois, é só entrar no nosso YouTube, onde vai estar a live de todos os agentes, de todos os estados, disponíveis para vocês. E é isso, a gente vai dar início no debate de hoje. O filme, como eu falei, é Vozes Negras. O filme ele vai retratar um pouco sobre racismo, direitos políticos, movimento negro unificado, igualdade racial, o mito da democracia racial. E eu achei muito prudente assim chamar a Maíra, ela tá aqui hoje por conta que eu já falei, né? A gente fez o cinema lá na escola dela e eu acompanho ela nas redes sociais, sei que a Maíra tá sempre empenhada nessa causa aí, na luta por igualdade racial, é uma pessoa que trabalha isso no seu cotidiano e eu acho muito lindo a forma que a Maíra trabalha isso, sempre acompanhando, né? E para a gente dar início, Maíra, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Como o filme ele vai falar sobre essas diversas identidades e experiências dentro do movimento negro do Brasil, através das mulheres que está representada ali no filme. Boa noite. Obrigada, Anne, pelo convite. Pude acompanhar aqui alguma das lives, muito incríveis, várias mulheres incríveis que participaram. Agradeço pelo convite. Espero conseguir fazer aqui o debate com vocês também. Eu vou trazer aqui para a gente um pouco assim, das coisas, das reflexões que eu tive, assistindo o vídeo, né, a partir das outras conexões que eu consegui fazer. O filme ele vai retratar esse movimento negro organizado mais contemporâneo do Brasil, a partir desse grande ato, né, que tem no Teatro Municipal de São Paulo, organizado pelo Movimento Negro Unificado, em 78. E é um movimento que foi importante, que é importante ainda, né? O MNU está aqui, temos o MNU aqui no Tocantins. Mas eu acho que é muito interessante a gente retratar, né, pelo que o filme vai trazer, assim, a centralidade das mulheres, né, nesse espaço de luta, de resistência, é mais contemporânea e pensando assim, né, como que elas se uniram junto, né, se organizaram no movimento negro para combater não só o racismo, como o mito da democracia racial, né, que é algo que a gente ainda tem no Brasil e que é uma grande falácia, né? Então eu queria falar um pouquinho primeiro assim de como se construiu esse mito de que a gente vive num país que não tem racismo, num país onde a gente tem uma democracia racial.
a partir da própria construção da sociologia, assim, para a gente pensar, né, a centralidade das mulheres desde sempre nessa resistência. E aí, se a gente pensar assim, que o mito da democracia racial, ele vai surgir principalmente no livro do Gilberto Freire, que é considerado um grande sociólogo importantíssimo do Brasil, no livro dele, que é um livro que ainda é muito lido, né? A gente lê, ainda que seja para criticar, a gente lê Gilberto Freire, que é o Casagrande Senzala. E no Casagrande Senzala vai dizer, né, que o Brasil é formado por um povo mestiço, mas ele vai falar, diferente dos outros sociólogos que a gente considera como pré-científicos, que eram abertamente racistas, ele vai falar que a mestiçagem ela é positiva no Brasil, né? Que ela não é algo negativo, que esse é o grande valor do brasileiro. Mas ao mesmo tempo que ele vai fazer isso, ele vai fazer parecer que a nossa mestiçagem ela se deu pelo afeto e não pela violência, né? Então o livro ele vai, mesmo que ele traga ele traz, né, retratos de muita violência do que as sinhás faziam com as mulheres que eram estupradas pelos maridos delas. Ainda assim, o livro vai retratar como se a gente tivesse esse processo de miscigenação pelo afeto, e também vai falar assim que o clima vai colocar na conta do clima uma maior sensualidade, uma falta de pudor, né, do povo brasileiro, das mulheres africanas, indígenas. No caso aqui ele está retratando das mulheres africanas mesmo, né? Mas que vale, acho que também, para o pensamento dele, para as outras também, para as indígenas. E toda essa ideia ele vai colocar sempre comparando, né, com o racismo dos Estados Unidos, que é um racismo separatista. Enquanto o racismo do Brasil, eu acho que é um racismo ainda mais requintado do que o dos Estados Unidos, porque ele é um racismo velado, que ele faz parecer que a gente não é racista porque a gente convive junto. Mas quando a gente olha com mais cuidado para a sociedade, o que estrutura a nossa sociedade é o racismo. E a gente vai poder observar isso em todos os lugares, quando a gente olha quem está servindo e quem é servido, quem está nas posições de poder, né? Então o movimento, o MNU nesse momento, assim, surge, né, também com uma grande força contra esse mito da democracia racial que é construído e que vai ser muito bem vendido no Brasil pelo Getúlio Vargas, né, que ele tem essa intenção de buscar, de criar uma identidade nacional, e a identidade nacional que ele vai dizer que nós temos é a identidade mestiça. E a identidade mestiça, ela tem algumas questões, né? A primeira delas é que ela ajuda a apagar o protagonismo do negro na produção da cultura brasileira. E aí eu queria trazer, né, para minha fala, assim, pensando um pouco nas coisas que eu penso, assim, acerca da cultura brasileira, eu gosto de pensar muito a cultura como resistência. Então, a minha fala vai ser um pouquinho nesse sentido. Aí eu acho interessante também que a Jurema aparece no filme, né? E ela diz que ela se tornou uma militante pitbull quando ela entendeu que não existia essa democracia racial, né? Que muitas das vivências dela, elas eram racismo puro, pelo que ela tinha passado, né? E aí eu queria pensar, assim, trazendo assim, em diálogo com o filme, né? Não tanto debatendo assim, o movimento negro mais contemporâneo, que a gente teve várias lives aqui bem interessantes com pessoas mais capacitadas que eu para falar sobre isso, mas trazer para cá, para esse debate, a centralidade da mulher negra na resistência desde sempre, né? Para a gente não pensar que o movimento negro ele se organiza na década de 70, mas entender que essa resistência ela está organizada, e mesmo quando ela não era organizada, ela está presente, né, desde que os sequestros de pessoas se iniciaram em África, né? E aí, para pensar, né, a centralidade da mulher negra nessa resistência, eu queria
trazer, né, duas figuras que a Lélia Gonzalez que foi citada, né, por todas as mulheres que aparecem no filme como uma grande referência, que é, e eu acho interessante para a gente, para o nosso debate, pensar que eu, que sou formada em Ciências Sociais numa boa faculdade, não li Lélia Gonzalez na faculdade. Fui ler Lélia Gonzalez muito recentemente. E eu esqueci de te apresentar o curso. A gente já iniciou o debate. Se puder falar. Eu sou formada em Ciências Sociais, né, na Unesp, na Universidade Estadual Paulista, e depois fiz mestrado em Antropologia Social. E a Lélia Gonzalez também, né, uma cientista social, então por isso eu estou trazendo isso, né, para a gente ver como o apagamento das mulheres negras na história, na ciência, não só no Brasil, mas aqui, poxa, a gente tem uma pessoa como a Lélia Gonzalez, tão importante para o pensamento brasileiro, e a gente não lê com leitura obrigatória das universidades a Lélia Gonzalez. É muito lamentável, né? Eu acho que vem mudando, mas há 15 anos atrás, quando eu saí da faculdade, eu saí sem Lélia Gonzalez, né? E aí a Lélia Gonzalez, ela traz duas figuras que eu acho muito interessantes e muito importantes para a gente pensar a resistência da mulher negra na colonização, que é a mãe preta e a mãe de santo. A mãe preta é essa mulher que eu considero a mais violentada na história do Brasil, né? Que é essa mulher que é tirada dela o próprio filho para que ela possa amamentar o filho da sinhá. Ela não pode criar o filho dela para poder criar o filho da sinhá. E aí a Lélia Gonzalez vai falar da Mãe Preta, ela vai dizer que na historiografia brasileira a Mãe Preta é a única figura negra representada no seu aspecto positivo. Ela vai ser representada, né, no seu aspecto de amorosidade, generosidade, mas ela vai dizer que é justamente a Mãe Preta que vai dar a grande rasteira na colonização, né, no colonizador. E como que ela vai fazer isso, né? Se a mãe preta, na verdade, ela é a mãe daquela criança, ela cumpre todas as funções de mãe. E ao cumprir todas as funções de mãe, ela cumpre uma função muito importante na vida da criança, que é a socialização. Ela ensina para as crianças, ela que introduz a criança na sociedade, que introduz a língua, né? Para a criança, a linguagem, a cultura. E é nesse aspecto que a mãe preta ela vai ensinar uma língua que não é a língua do colonizador exatamente, né? Então a Lélia Gonzalez vai dizer que no Brasil a nossa língua não é o português, é o pretuguês, né? E o pretuguês eu acho muito lindo, porque a gente pensar que essa mulher ela conseguiu introduzir sua própria linguagem na língua do colonizador, né? Quando a gente estuda antropologia, oi Riquelme, quando a gente estuda antropologia e a gente vê que a língua e cultura, elas estão juntas, assim, é muito difícil dizer o que surge primeiro, tudo é muito ligado, né? Quando a gente perde uma língua, a gente perde muito da nossa cultura, né? E essa figura da mãe preta, ela conseguiu colocar sua própria linguagem dentro da língua do colonizador. E a gente, nesse sentido, hoje, a gente tem uma língua muito diferente do que é a língua portuguesa de Portugal, né? Os portugueses gostam de falar que a gente fala brasileiro, e a gente fala brasileiro mesmo, português, uma língua muito mais bonita, inclusive, porque muito mais resistente e contracolonial, né? Como vai falar o Nego Bispo, elas conseguiram alargar a língua para colocar, criar uma coisa nova, uma coisa que resistiu, né? Eu acredito que isso seja, inclusive, algo que a gente pode dizer assim que existe uma cultura brasileira. Essa cultura brasileira ela foi criada por essa figura, né? Que conseguiu introduzir a sua cultura, a sua linguagem em todos os âmbitos da nossa sociedade.
Sim, sim, exatamente. E ainda hoje a gente vê, né, que ainda hoje ainda há esse processo de colonização em questão da língua, né, de sempre colocar a língua como correta, e se a pessoa fala certa, ela é tirada de tempo, fazem graça da cara dela. E daí quando eu li Lélia Gonzalez, que eu fui entender também essa questão do português, eu falei, caramba, tipo assim, muita coisa que eu não tô que eu tô falando, não é que tá errada. É porque tem uma origem, essa origem está aqui, com várias outras línguas africanas que se juntaram. E daí a gente ainda passa por esse processo de colonização, de ter que falar a língua do colonizador todo santo dia. Uma das partes importantes também que você falou foi a questão do Getúlio ali na época da criação, né? Dessa mestiçagem brasileira, de que todo brasileiro era aceito ali por conta do Getúlio Vargas. Ou por conta do livro do Gilberto Freire, né? Só que interessante também, que eu estava pesquisando a fundo sobre isso, pra gente ver o tanto que Getúlio é esse cara, assim, incompreensível, né? Tipo, como é que, como é que mesmo fala a palavra de cômico, eu não sei o certo, porque ao mesmo tempo que o Getúlio ele enaltecia a cultura do samba, do carnaval, tentava formar uma identidade brasileira, ele cria uma lei, que é a lei do branqueamento, que é uma lei ali de 1947, onde ele institui que é para vir estrangeiros para o Brasil e que sejam boas pessoas e que sejam europeus. Que, tipo assim, não é para vir pessoas negras para cá, né? Então, tipo assim, é institucionalizado também, se a gente pensar por esse lado, é institucionalizado que um grupo não é aceito, que um grupo ele não precisa, ele não tem que adentrar esse território, né? E daí que criam as grandes vantagens e tudo mais para vir italiano, japonês, vir holandeses, vir os europeus para o Brasil, né? Trabalhar em empregos que antes pessoas negras trabalhavam. Só que agora também não pode mais trabalhar porque não é bom, né? Só era bom quando eles eram escravos. Agora que eles passaram ser remunerados já não valia mais, né? E daí uma parte também que tu falou foi da Jurema, né? A questão do militante Pitbull e a questão da democracia racial. A gente vê que elas todas falam, né? Que sempre beberam da sede dessa democracia racial, acreditavam que era tudo igual. Uma das partes que me pega também é essa questão, acho que da Edna, eu acho, da Edna Rolande, que ela tá naquele trem lá nos Estados Unidos, e daí ela é uma mulher parda, né? E daí ela começa a entender que ela também sente medo ou tem medo do grupo branco que tá ali, né? E eu acho que todas elas tiveram uma identidade bem tardia, né? Tipo assim, identidade quanto política, né? Porque a gente fala quando toda pessoa negra, ela sabe que ela é negra desde o primeiro dia que ela nasce, né? Mas formar essa identidade política demanda um tempo, né? Muito tempo. Eu mesmo fui formar minha identidade já com 21 anos. Tipo, há 5 anos 7 anos atrás, eu acho, tipo, bem recente, né? E partindo do gancho aí das coisas que você falou, muito sobre o MNU também, continuando, eu queria que tu falasse um pouco mais também, Maíra, sobre um avanço do MNU, que para ti tem grande importância na sociedade brasileira, qual é esse benefício desses avanços que o MNU ele traz para a atualidade. Tipo, a gente sabe que ainda muita coisa precisa ser conquistada, né? Mas a gente sabe que através do MNU a gente conseguiu institucionalizar alguns direitos humanos para as pessoas negras, e eu queria que tu falasse sobre esses direitos. Tá, eu queria só retomar uma coisa que você falou agora aqui sobre o Getúlio, né, a valorização do samba, que eu acho interessante porque, assim, ele valoriza o samba, mas um tipo de samba, né, que é o samba exaltação do Brasil. Então, é samba tipo Aquarela do Brasil, Meu Brasil Brasileiro, tudo tá maravilhoso. E o samba que era cantado, contando, né, da própria cultura africana, esse não era o samba que se queria para vender a imagem do Brasil, né? E aí o Getúlio é essa figura que controversa, que a gente vai cavucando e vai ficando cada vez mais controversa, né? O carnaval, ele que vai instituir o campeonato, né, dentro do carnaval, e tudo que a gente vai vendo se construir em torno do carnaval até hoje, que também é um assunto interessante se a gente chegar nele. E
pensando no MNU, né, e em outros movimentos negros que acho que vêm depois, a gente tem muitos avanços, né, em todos os lados, desde pensar nas próprias leis que a gente consegue colocar no Brasil, lei de cotas, a lei do ensino de história e cultura africana nas escolas, que você também, como professora, sabe que a gente está aqui há 20 anos com uma lei que ainda não é cumprida, né? Da maneira como deveria ser. Assim, acho que a gente não tem nem formação, a maioria de nós, para trabalhar os temas. Então, acho que é muito mais recente isso, e é uma grande luta, né, do movimento negro. Elas colocam no filme também, acho que, se não me engano, a Sueli Carneiro vai retomar como foi, elas conseguiram colocar o racismo como uma violação de direitos humanos, né? Algo que, poxa, até para a gente reconhecer até hoje, e por isso também essa tomada de consciência tardia, porque a gente tem toda uma sociedade construída nesse mito da democracia racial. Ainda hoje é muito comum que a gente escute pessoas dizendo: não, eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro, um primo negro, minha mãe é negra, meu avô é negro, evocar, né, qualquer pessoa da família ou do seu círculo de amizades para tentar se separar desse lugar. Mas quando a gente olha para a história do Brasil, foi só com luta mesmo, com essa luta que vem desde sempre. Acho que sempre ressaltar isso, que o movimento organizado mais recente ele é fundamental para o que a gente tem hoje de conquistas, que ainda é muito pouco. Quando a gente olha, ainda é muito pouco, ainda não resolvemos o nosso problema de desigualdade. E ainda assim, esse pouco, ele causa tanto desconforto, né, na branquitude, na elite da sociedade, a gente se entender enquanto esse lugar de privilégio, né? Eu que tenho esse lugar que eu não me entendo de onde eu sou, se não sou branca, mas não sou parda, não sou menos ainda negra, né, de onde eu vim, mas eu entendo que eu tenho todos os privilégios da branquitude. Então, para mim, esse lugar, eu acho que a gente, enquanto quem não é racializado, porque o branco não é racializado no Brasil, o não negro, né, não é racializado no Brasil, a gente tem muitos privilégios e entender isso, romper esse pacto, que a Cida Bento vai chamar do pacto da branquitude, né, romper esse pacto velado, que faz com que a gente continue tendo privilégios em detrimento de outras pessoas. Eu acho que é uma tomada de consciência também que cada um de nós tem que ter, né? Independente, né, de se auto-identificar como branco, negro, pardo, indígena, compreender como que a nossa sociedade se estrutura para poder se posicionar também em um lugar mais digno, né, de viver, assim, de estar num lugar, no lugar certo, assim. Enfim, não sei se respondi muito sua pergunta, mas aí eu tinha pensado, né, em trazer essa figura da mãe preta, que eu acho incrível, e acho que também é importante, né, trazendo essa questão que eu trouxe agora, da gente olhar para nós, que não somos racializados, como vivendo esse lugar de privilégio na sociedade racista, é pensar que a emancipação das mulheres brancas, ela também se dá contemporaneamente, né, na opressão das mulheres negras. A gente continua tendo esse aspecto, porque muitas vezes a gente sai de casa para trabalhar, deixando em casa uma outra mulher cuidando dos nossos filhos, cuidando da casa, e essa mulher majoritariamente é negra e está deixando a sua própria casa, né, os seus próprios filhos. Então, essa emancipação feminista, do ponto de vista neoliberal, né, esse feminismo liberal, ele é um feminismo que ele não inclui, né, que ele continua excluindo e também não resolvendo um problema da sociedade, né, da desigualdade de gênero, porque a gente passa não a dividir as tarefas, a compartilhar as tarefas domésticas, mas a designar ela a outras pessoas, né? Aqui
tem uma pergunta aqui da Ciane. Uma pessoa racista pode dizer que ela pode virar racista por si mesmo ou tem que ter a influência social? Ó, Ciane, boa sua pergunta. Eu acredito que o racismo, ele é totalmente influenciado pela sociedade. Por quê? Porque o próprio conceito de raça, ele é um conceito que ele é criado num contexto histórico, né? E qual contexto é esse? O contexto da colonização. Então, quando os europeus estão invadindo as Américas, a África, eles têm que justificar de algum modo o que eles estão fazendo, né? Porque ali a gente vai olhar para aquela Europa, uma Europa protestante e católica, né? Cujos preceitos das religiões não daria para caber escravização de pessoas, genocídio de povos indígenas, e isso precisa caber dentro dessa sociedade. E para isso, eles vão usar o conceito de raça que ele era usado, né, para se falar de animais, de plantas, e não de pessoas até esse momento. E aí a gente vai começar a ver todo um pensamento europeu, né, criado dentro do próprio iluminismo para colocar essas pessoas como pessoas que ainda estão numa situação de infância da vida, que elas ainda vão passar por processos evolutivos para se tornar alguém como o europeu, né? Então, o evolucionismo, toda essa teoria que eles trazem da biologia para ciências sociais, ele serve como uma forma de justificar, é uma forma racista, né, de justificar todas essas coisas que estão acontecendo aí no mundo. E que quando a gente vai olhar por que está acontecendo, né, a gente olha que aí a gente está vendo o capitalismo nascer, se estruturar mesmo, né, a acumulação primitiva do capital que promove o capitalismo, que permite que o capitalismo cresça tanto na Europa, ele é em cima dos nossos corpos, né? Dos corpos indígenas, dos corpos africanos, dos corpos das mulheres. Então, eu não acredito que o racismo ele exista por si mesmo. Eu acredito que ele é uma influência social completa, uma construção social, uma invenção social. A Anne quer me ajudar a responder? Eu já me sinto já contemplado, assim, pela sua fala, assim, foi uma fala bem assertiva, uma pergunta muito boa também, né? E também essa ideia dele ser estruturado, né? Conforme você estava falando, tem até aquele livro do Silvio Almeida, né? O Racismo Estrutural, que é um autor muito bom, assim, trouxe várias contribuições, assim, para a gente compreender o racismo. Eu acho que é exatamente isso, né? Ele se estrutura dentro dessa base e não é individual, é coletivo, né? É um grupo que se beneficia até hoje por conta dessas teorias racistas que foram criadas lá no iluminismo, né? E daí o movimento negro, ele vem com isso também, aquele livro da Nilma Lima, né? O Movimento Negro Educador, que daí troca a ideia de raça, né? Traz a ideia de raça para outra virtude, né? Racializa a pessoa branca também. E é muito bom, assim, pensar isso, né? Sim, porque se a gente vai racializar, né, todos somos racializados, né? Não tem, é muito confortável construir um conceito de raça que só serve para o outro, né? E Mas também, enfim, Maíra, seguindo aqui, tu falou muito da Mãe Preta, né? E daí, eu não sei se tu já conheceu aquele livro da Bell Hooks, Eu Não Sou Uma Mulher, que a Bell Hooks, ela também vai trabalhar sobre isso na questão da matriarca, né? O termo atribuído à mulher negra, né? E daí a gente vê que exatamente, né, a mulher negra ela foi violentada em todas as etapas, eu acho, que existiu. A mulher negra, ela é violentada, ela existe uma hierarquia social onde ela tá ali por baixo, na pior das escalas, e que surge esse tema de matriarca onde que vários sociólogos, antropólogos,
cientistas, né, se apoiam nisso para poder justificar, assim, muitas das vezes que a mulher negra, ela consegue passar por tudo isso, ela é forte, ela é valente, ela é agressiva, e ela manda dentro da família dela, tudo mais. Por isso que homens negros não querem se casar com ela, que ela é mandante. Só que não, né? A mulher negra, ela é colocada nesse lugar desde o princípio, até porque ela também teve que trabalhar igual o homem negro, ela também foi escravizada, ela teve que continuar o trabalho quando o trabalho foi negado ao homem negro, né? E daí eu acho muito interessante esse livro. Não sei se tu já conhece ele. Eu tô com ele comprado aqui, que é a minha próxima leitura, mas ainda não Agora li. de janeiro. Eu já tô te dando spoiler aqui já. Mas é porque eu li agora em Ótimo. E é legal mas também, né? Você tá falando assim da mulher negra, né, que sempre trabalhou, né? E ela, a Bell Hooks vai trazer essa questão, que eu esqueci agora o nome da mulher que faz, né, primeira vez, né? E eu não sou uma mulher, né? E quando a gente vai olhar para a história do Brasil também, esse movimento de resistência da mulher negra se deu também pelo trabalho em outro lugar, que eram as escravas de ganho, né? Que quando a escravidão já está ruindo, a gente tem um processo no Brasil, porque às vezes a gente acha que a escravidão acabou com a Lei Áurea. Mas quando a Lei Áurea veio, a gente já tinha uma população negra minoritariamente escravizada no Brasil. A maior parte da população negra que estava no Brasil já tinha conseguido sua alforria por diversos meios. E um desses meios que as mulheres conseguiam era quando elas saíam para trabalhar como escravas de ganho, que elas iam vender coisas, né? A Feira Livre no Brasil, ela surge, né? Dessa figura da mulher negra, das mulheres do acarajé, né, da baiana do acarajé. Então elas saem para vender e elas conseguem sempre tirar um dinheirinho extra que elas vão comprar suas próprias alforrias, a alforria das companheiras, dos companheiros, né, formando essa rede de resistência que dá para a gente pensar também pela, pelas irmandades, né, pelas irmandades femininas, pela Irmandade da Boa Morte, que eu acho maravilhosa, sempre que eu vejo alguma coisa da Irmandade da Boa Morte em Cachoeira, né, na Bahia, assim, sempre me emociona muito, que são essas mulheres que são mães de santo e também são católicas, né, e conseguem organizar os seus terreiros dentro de resistência, dentro da Igreja Católica, com esse apoio, conseguem formar uma rede ali, comprar a alforria das suas companheiras e oferecer, né, chama a Irmandade da Boa Morte, porque elas vão, na escravidão, quem tem uma boa morte, né? As mortes são violentas e ninguém tem o direito de velar seu morto, de dar o ritual que o morto merece. Então elas se juntam ali para conseguir oferecer uma boa morte, né? Eu acho isso muito lindo e muito dentro desse papel amoroso, né? Que se a gente coloca na história, assim, que nem a figura da mulher negra, ela é construída, né, como isso que você estava trazendo, né, como uma pessoa brava e etc, raivosa, mas na verdade, quando a gente olha com mais cuidado, é uma figura muito amorosa que está sempre aí, né, resistente, subversiva também, subversiva dentro da sua amorosidade, mas também amorosa, né? E essas mulheres aí, a gente evocando já outra figura que a Lélia traz, que é a Mãe de Santo. A Mãe de Santo também é uma figura muito interessante, porque são mulheres que vão ter uma posição de prestígio na sociedade e vão conseguir adentrar, inclusive, a sociedade branca, né, com os seus conhecimentos. E aí tem a história que eu acho incrível da Tia Ciata, que a Tia Ciata, que é conhecida, né, como uma das tias do samba, que promovia as festas de samba no quintal dela lá no Rio de Janeiro, na comunidade da Pequena África, ela era mãe de santo também. E aí tem uma história incrível que o presidente na época, que era, acho que o Venceslau Braz, ele tinha uma exipela na perna que não curava de jeito nenhum. E aí indicam a Tia Ciata para ele, né?
E ela bota como condição que ele suba ao morro e vá se tratar lá, na casa dela. E ela cura ele dessa erisipela. E aí ele oferece para ela que ela faça qualquer pedido que ela quiser. E aí ela pede um emprego para o marido e consegue que a casa dela seja permitida as rodas de samba. E as rodas de samba nesse momento no Brasil, eles eram proibidos, né? Tudo que era ligado à cultura negra era perseguido. Capoeira, samba, tudo se enquadrava dentro da lei da vadiagem e a gente tinha essa perseguição. Então a mulher negra, ela tem esse papel muito fundamental e fundador da cultura brasileira, né? De conseguir guardar com ela e repassar tanto a sua religião quanto a sua cultura musical, a sua língua, tudo isso dentro desse movimento que ele é amoroso também, né? Que é o da mãe que socializa, que é o dessa mulher que protege, que cuida, que cura. Eu acho muito interessante pensar essas histórias, né? Essas histórias que a gente não aprende muito na escola, mas que elas fazem, né, do Brasil, Brasil, né? Essa grande questão de quem somos nós, quem seríamos nós sem a população africana. E é lindo pensar que como a nossa história é uma história tão violenta, tão horrorosa, que quando a gente olha para ela é deprimente, mas é lindo pensar que essas mulheres conseguiram promover cultura, beleza, dentro desse espaço, né? Como uma forma de resistência, como uma forma de contracolonizar, de dar um contragolpe aí na colonização. Sim, Maíra, exatamente. Tu falou, né, que a gente não vê na escola, mas agora eu vejo que sim, muitos alunos estão vendo. Admiro muito tuas aulas, vejo a Emily agora entrando aí, outras professoras que eu conheço que estão dentro da sala de aula, estão fazendo esse serviço. Né, essas representatividades negras que foram negadas pra gente, mas que agora vocês estão aí, né, fazendo esse trampo. Eu acho isso muito foda, assim, eu sempre acompanho. Eu acho muito importante mesmo. A gente tá indo já aqui, seguindo aqui pro final. Se tu quiser dar mais alguma contribuição numa parte que te chamou a atenção no filme, ou quiser falar outra fala. Eu vou responder essa pergunta aqui da Ciane, que mandou mais uma pergunta pra gente Sim, aqui. verdade. Tinha me esquecido aqui. Antes, todas as raças podiam ser escravos. Onde na história só os povos negros eram escravos? Na Europa. Não vejo, não consigo pensar que a Anne, que é historiadora, de repente pode me É, ajudar. Mas Antes a assim, escravidão, ela não era por raça, né? Ela era por guerras e tudo mais. E ali na Europa, ali em Grécia, Atenas, Esparta, tinham pessoas escravas, né? Ela vai ser por escravidão quando inicia ali a expansão marítima ali, começa esse processo de capitalismo, né? Onde tem que a escravidão, ela passa, o ser humano ele passa a ser produto, né? isso. Eu acho que esse é o ponto, assim, para mim, que diferencia os, outro, os outros processos de escravidão na história do processo de escravidão dos povos africanos pelos europeus, que é transformar a pessoa em mercadoria, né? Quando a gente consegue alguns relatos, mesmo entre os povos indígenas que tinham escravos de guerra, entre os próprios africanos, né, as etnias, os povos diferentes que viviam na África que também tinham processos de escravizar uns aos outros, a gente percebe várias coisas diferentes. Uma delas, assim, é que as pessoas, às vezes, em alguns lugares, a gente vê que a escravidão era por tempo determinado. Em outros lugares, aquela pessoa ia lá para trabalhar, mas ela também se relacionava, se casava, participava de rituais, vivia como membro da comunidade, né? E quando o capitalismo vai usar a mercantilização de pessoas, transformar as pessoas numa mercadoria, ele vai fazer isso para acumular capital para o que vem se fortalecer e se transformar depois no que a gente conhece como o sistema capitalista.
Sim, e também a Igreja Católica, né? O papel importante que ela tem nesse processo, que daí é quando a igreja ela começa a justificar o porquê só pessoas negras devem ser escravizadas através do pecado de Cã, né? Então tem todo esse processo, daí começa a surgir ali no iluminismo também teorias racistas, separando as raças, que você já falou no início, né? Que raças são inferiores e essas raças inferiores são voltadas para pessoas de pele escura. E aí inicia esse processo e só pessoas negras começam a ser escravas, né? Daí as escravidões que aconteciam antes não existe mais. E tem uma coisa interessante também, assim, que eu não vou poder, assim, me aprofundar muito, que eu tava, o Felipe que tá lendo o livro agora, eu vou pegar na sequência quando ele terminar, que é um livro do David Graeber, que é um antropólogo, com um arqueólogo, que eles vão tentando traçar, assim, a história do mundo. E aí ele vai falar que assim o iluminismo, quando ele começa a perceber essa ideia de liberdade, de igualdade, ela só surge quando eles chegam, né, com os relatos dos viajantes que vieram para as Américas e perceberam que existiam sociedades onde as pessoas eram realmente iguais, porque nas sociedades europeias a gente não tinha todos os relatos históricos, não existia igualdade, né? Sempre tinha o escravo, o servo, enquanto nas nossas sociedades aqui isso se configura de uma maneira bem diferente, assim, que é interessante de pensar também, né? Quando a gente pensa assim na gente como brasileiro, como identidade nacional, que a gente vai trazer do indígena, vai trazer do africano, vai trazer do português, que a gente talvez traga o que de pior que a gente traga é do português, veio do português mesmo. Sim, Maíra, e é importante lembrar, né, também, essa tua fala, até eu fiz pensar aqui, né, que ainda hoje na sociedade a gente ainda escuta muito mentiras assim, tipo, ah, não, é que o povo indígena é morto de preguiça, o povo africano é morto de preguiça. É porque existem outras lógicas de vida que não seguem uma lógica de vida europeia, né? Existem outras visões de mundo e as pessoas têm dificuldade de entender isso. Eu vejo até hoje, assim, na sociedade, assim, às vezes eu vejo comentários, assim, que eu tenho que intervir, porque não dá, né? Tipo, ah, aqui no Maranhão só tem gente preguiçosa. Eu falei, gente, ninguém é obrigado a seguir uma vida de vida, ninguém é obrigado a seguir uma linha de vida, concepção de vida europeia, que tu tem que ficar 24 horas trabalhando porque tu vai ser bom dessa forma. E para enriquecer o outro, né? Que eu acho que a lógica indígena, e essa foi uma questão assim que passou por mim muito, muito, muito quando eu cheguei nos CRAU. Porque eu venho do curso de Ciências Sociais, estudar as relações de trabalho, de exploração e tal. E aí, quando eu chego e vejo, assim, essas pessoas trabalhando para produzir alegria, para produzir a vida, sabe? Eu vou construir a minha casa, dá um trabalho para caramba construir minha casa. Mas é tão bom, né? Morar, deitar na minha casa. Tá chovendo, eu tô aqui na minha casa que eu construí. Essas pessoas vão botar a roça, mas essa roça vai alimentar minha família, vai promover a festa na aldeia. Então tudo dá trabalho, né? Só que esse trabalho não é para enriquecer ninguém com dinheiro, né? Mas enriquecer com outra coisa, né? Que tem um valor que a gente não compra, que é essa produção de alegria mesmo. Que é uma das coisas que eu acho mais lindas nos Craô. E é essa outra questão de colocar os negros como preguiçosos, assim, eu acho também, fora dos indígenas que eu já falei, né? Mas é de um absurdo, né? De uma falta é até uma desonestidade intelectual, porque a gente tem um país construído por mãos negras. Como diz o Clóvis Moura, na colonização só teve uma cor que trabalhou, e ela não foi a branca. Então toda a nossa riqueza ela foi produzida por um grupo e foi usufruída e ainda é usufruída por outro grupo, né? Sim, sim, exatamente. Eu também fico assim, pensando assim, e não, é tipo assim, absurdo, porque a pessoa acha que também todo mundo, tipo assim, não pode ter o descanso, tipo assim, tem que viver o tempo todo, assim, trabalhando, assim.
viver uma vida dentro de uma lógica branca e não, velho, existe outras civilizações, existe outro mundo, existe outra forma de se pensar, de se viver. Os Kraô que tu citou me lembrou até o livro do que eu li esses tempos, que é do Nego Bispo, né? A Terra dá e a terra quer, terra Até dá, a terra quer, né? A terra quer, a terra dá. que é um livro maravilhoso, assim, muito profundo. Eu acho que ele traz questões, né, tão importantes assim para a gente pensar sempre, né? Sim, Dessa eu acho que quando ele fala assim que as favelas são quilombos, que quando a favela se entender como quilombo, a revolução vai acontecer. É muito potente, né? Esses grupos, todos esses essa quilombagem que não é só, né, de se promover um quilombo como a gente tinha na colonização, como território, mas outros territórios, né, que passam pelo corpo, passam por outras formas de resistência, assim. sim. E ele vai trazendo. Agora eu não sei, Maíra, se é esse ou é o outro que eu li dele, que ele vai trazendo essas outras lógicas de vida que tu citou, dos Kraô, que é a lógica de construir, de fazer a farinha, fazer em coletivo, de pescar o peixe, de construir a casa, que é uma lógica de vida. Meu Deus, é tão bonito, né, velho? As pessoas, tipo, ele fala, né, que nessa ideia não cristã desse Deus que obriga você a trabalhar porque você pecou e daí agora tu tem que pagar, mas de outra lógica, né? Tipo, o trabalho sem ser um trabalho, como é mesmo que ele fala? Sem ser um trabalho que tu tem esse dever, né? Mas ser um trabalho compensador que você pode fazer em grupo. Eu acho que o nome do livro, esse que eu tô falando, é Colonização, Quilombos e. Cara, deixa eu ver bem aqui. Tu não lembra? É colonização. É do Nego Eu li Bispo. só Me ajuda. a Terra da Terra Quer, não conheço esse outro. Não, esse outro que eu tô falando é colonização, quilombos e, e outro nome lá. Mas depois pesquisa. Eu acho que é o primeiro livro do Nego Bispo. É, e depois tem esse A Terra Dá e a Terra Quer, que ele vai falar sobre. Ele vai fazer tipo um paralelo entre a religião cristã e a religião dos povos africanos. E ele vai trazer pedaços da Bíblia, vai trazer é, pedaços da Bíblia onde que ele vai contestar, né? Tipo, não, o trabalho ele não deve ser assim, dessa forma. Depois eu posso te passar. É, depois que eu lembrar o nome certinho, eu tenho dessa mania de ler o livro e não lembrar o nome. Gente, é um caso sério, ó. Deixa eu ver. O HD fica cheio. Mas é isso, não sei se deu para contribuir aí, Anne, com o que eu pude trazer. Deixa eu ver. Sim, Maíra, eu acho que tu contribuiu demais. Eu fico assim muito feliz de tu ter topado o convite, de ter estado aqui hoje. Eu só agradeço, aprendi bastante, como sempre, quando eu tô contigo. Sempre quero te apresentar para todo mundo que tá ali, assim, sempre te admirando. Obrigada demais por ter topado estar aqui hoje. Obrigada pelo Foi convite. lindo. Deixa eu só. Ah, deixa eu só falar bem que o nome do livro para menina. Eu até me esqueci o nome da minha amiga. Gente, minha mente tá fraca, ó. Meu Deus do céu. Mas é colonização, quilombos do Nego Bispo. Que ele vai trazer essas ideias também. Mas valeu, gente. Obrigada. Até a próxima. Gente, até a próxima.